Olá meninas, bom dia. Hoje eu tô passando para fazer a correção de algumas atividades pendentes que nós ficamos de corrigir. Também para a gente dar continuidade e seguimento à nossa unidade 3, finalizando assim e indo para a nossa unidade 4, certinho? Então vamos lá. Aqui na página 6, nós temos o texto 1 falando sobre Marta, que comemora o gol mostrando a chuteira com o símbolo de igualdade de gênero, certo? Nessa parte, nós estamos estudando, né, lendo, na verdade, matérias jornalísticas, né, que estão aparecendo em sites, na maioria das vezes. E aí está falando justamente disso, sobre essa questão de igualdade feminina, etc. E o texto 2, mulheres entre 25 e 49 anos ganham 20,5% a menos que homens, diz IBGE. E aí nós estamos trabalhando sempre nessa perspectiva, né, de trabalhar essa questão dessa coisa da igualdade, etc e tal, certo? Nós já corrigimos a página 9 e 10, então por isso eu vou passar a página 11. Mas como aqui começa na letra B, eu vou dar uma recapitulada aqui nessa questão 9, certinho? Então vamos lá. Leia o início de outra notícia e responda as questões. Você sabia que as mulheres negras têm a menor renda entre os diplomados no país? O lead diz o seguinte: diferença salarial de um homem branco a uma mulher negra é de 43%. Você sabia que uma mulher negra tem um salário bem inferior ao de um homem e de uma mulher brancos e de um homem negro, mesmo sendo todos diplomados? Apenas mais uma das questões de desfavorecimentos da mulher negra no Brasil. Não é um mimimi, são dados, né? De Duda Beachman. Você sabia que as mulheres negras têm a menor renda entre os diplomados no Brasil? 21 de maio de 2019. Disponível aqui no site também, certo? A letra A diz o seguinte: a notícia acrescenta outro fator importante ao debate sobre igualdade entre homens e mulheres. Que fator é esse, né? De que se trata essa questão da desigualdade aqui, ó? É uma desigualdade racial. Não é porque ela é apenas mulher, mas porque ela é uma mulher negra. Ela recebe menos do que homens brancos, do que mulheres brancas, inclusive do que homens negros, né? Trata-se diretamente de uma questão de racismo, que pode ampliar a desigualdade entre indivíduos também no mercado de trabalho, né? Isso é infelizmente, um tipo de prática que a gente ainda enfrenta, certo? Na letra B, nós nos deparamos com essa questão aqui, ó. É possível relacionar a temática dessa notícia às leituras propostas anteriormente? Sim. Por quê, né? Porque nós estamos trabalhando de desigualdade, estamos falando da questão de desigualdade. O gênero, na verdade, o tema geral desse nosso material chama-se Somos Todos Iguais Perante a Lei. E aí, quando a gente percebe, por exemplo, essa questão da desigualdade, seja ela por gênero, seja ela racial, seja ela por questões sociais, ela se encaixa ainda nessas questões do somos todos iguais perante a lei. Apesar de ser, muitas vezes, apenas um discurso e não uma prática. Então, lá, ó, o que se espera, né, que se responder nessa questão B? Seria que a gente fala, né, sobre essa questão de desigualdade, como eu falei para vocês, né, entre homens e mulheres, e tudo isso que a gente já refletiu bastante aqui no nosso material, certo? Mulheres negras ganham proporcionalmente ainda menos que as mulheres como um todo, né? Então dá pra gente relacionar legal com o que a gente já viu anteriormente. Na letra C, os dados apresentados na notícia levam em conta critérios de formação universitária? Sim, ele disse diplomadas, né? São mulheres diplomadas, então ele leva em consideração, sim. Olha aí, ó, a questão acadêmica, ó. A questão acadêmica, ó, entre os diplomados no país. Diplomado normalmente se refere àquele que possui diploma especificamente universitário, né? Então, nós estamos falando sim de pessoas que tiveram o mesmo tipo de formação. Letra D. Cria uma hipótese sobre por que a autora da notícia usou a expressão mimimi e o que ela significa nesse contexto e como é prontamente rebatida. Então, senhores, mimimi, né, se tornou assim popularmente conhecido como uma expressão de pessoas que reclamam muito das coisas, né? Então, e geralmente vem por parte dessas outras pessoas que cometem esse tipo de agressão ou perpetuam algum discurso de preconceito, certo?
Então eu penso que ela colocou a expressão mimimi a fim de justificar, né, de frear um pouco essas pessoas que pensam dessa forma. E aí dizer que não se trata de mimimi, né? Se trata de dados, né, fatos. Há uma pesquisa do IBGE que diz respeito a isso. Então, ó, a expressão mimimi significa frescura, né, capricho, algo que não devemos levar em conta por ser uma reclamação infundada e melindrosa. Ela é correntemente utilizada para desqualificar. Olha aqui, atenção. Ela é correntemente utilizada. Deixa eu voltar aqui a página. Para desqualificar os discursos, né? Olha, para desqualificar queixas alheias, inclusive sobre direitos de grupos desfavorecidos na sociedade. A autora rebate a expressão ao afirmar logo em seguida que trará dados estatísticos fundamentando as informações da notícia, né? Então não é mimimi, são dados estatísticos. Ela tem como provar que isso é verdade, que isso não é uma frescura, isso não é um capricho. Certinho? Vamos lá, questão 10. Leia o inciso 1 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Ele diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988. A letra A. De que modo podemos relacionar esse inciso ao gesto de Marta, né? A Marta, a jogadora que mostrou a sua chuteira com o símbolo de igual pintados em azul e cor-de-rosa. De modo que ela está reivindicando esse direito, né? Há uma reivindicação desse direito de mulher, de igualdade perante o futebol masculino também, né? A letra B. Pesquise a Constituição Federal e localize nela um trecho que estabeleça critérios de igualdade no trabalho. Transcrevam a seguir. Isso é pessoal, tá? Vocês vão dar uma pesquisada quando já estiverem respondendo as suas questões. Mas olha só. Espera-se que os alunos reconheçam que o mesmo estado prescrito da Constituição Brasileira de 88, a igualdade entre homens e mulheres, ainda não foi atingido, né, na sua plenitude. O gesto, como o de Marta, né, visam reafirmar princípios como o da Constituição Brasileira e convocar indivíduos, instituições e governos de todo o planeta de fato praticar a igualdade. Então, olha só, lá no material de vocês, podem copiar essa parte aqui, certo? Grifada, e colocar. Desculpem. E aí, na pesquisa, né, de um artigo, tem aqui o artigo 7, né, o inciso 30, ele diz o seguinte, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, ou cor ou estado civil, certo? Será que isso está sendo praticado, né? Essa é a hora da gente refletir sobre isso. Será que todo mundo que é mais velho consegue um emprego concorrendo com uma pessoa mais jovem? Será que um negro consegue o mesmo emprego que um branco consegue, sem passar por preconceitos dentro desse papel? Será que uma mulher que engravida, ela tem as mesmas chances de ser selecionada para uma empresa do que um homem que não engravida, né? Então, isso são tudo coisas para a gente pensar a respeito disso. 11ª questão, vamos lá. A Constituição das Leis do Trabalho, conhecida popularmente como CLT, né? Consolidação das Leis do Trabalho, ou Consolidações das Leis Trabalhistas, é outro documento oficial que garante a igualdade do trabalho. Leia um dos seus artigos abaixo. Artigo 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Como um cidadão que pode ajudar a garantir esses direitos, né? Como um cidadão pode ajudar a garantir esses direitos? Isso é difícil, né, gente? É uma função nossa, mas uma função nossa é difícil de pôr em prática, né? Isso deveria ser posto em prática, principalmente pelos empresários. Mas diante dessa situação, o que nos resta é denunciar, mencionar, divulgar as empresas que não estão cumprindo esses critérios, né? E lutar pelos nossos direitos dessa forma, certo? Então a gente tem que realmente, olha aqui, ó, denunciar a órgãos competentes como uma das ações cabíveis, acompanhar as propostas políticas, né, da empresa, e aí a gente precisa estar sempre por dentro desse tipo de assunto.
Certinho? Vamos lá para a página 12. Na página 12, nós chegamos aqui no rotas de sentido. Então, primeira questão diz o seguinte. Releia o questionamento apresentado pela campanha Gol é Qual, que diz o seguinte. Bola igual, campo igual, regras iguais. Se as mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens, por que elas não recebem o devido reconhecimento, o devido apoio, a devida remuneração? Letra A. Nesse contexto, por que o substantivo reconhecimento foi usado? Por que eles estão falando de reconhecimento? Que eu penso que seja esse processo, né, de reconhecer a necessidade, né, de tratar de igual para igual os jogos produzidos por homens e os jogos produzidos por mulheres. Né? O futebol de feminino é muito mais valorizado. Né? Olha aí a necessidade de prestigiar e legitimar o futebol feminino, tanto quanto o futebol masculino, certo? A gente precisa pensar sobre isso hoje, né? Há essa necessidade de pensar e falar sobre isso. Letra B. Para ressaltar a ideia de que o futebol é o mesmo, independentemente do gênero, a repetição do adjetivo igual, né? Localiza o trecho outro adjetivo que se repete e explica o sentido pretendido com o seu uso. Então vamos lá. Bola igual, campo igual, regras iguais. Se as mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens, por que elas não recebem o devido reconhecimento, o devido apoio, a devida remuneração? Então a gente observa aí, ó, devido, né? Aparecendo como repetido, né? Um adjetivo repetido. E aí, o que vocês pensam sobre isso, né? Dever. Devido, ele deriva de dever, de obrigação, né? Essa necessidade nossa que nós temos de reconhecer obrigatoriamente a igualdade entre homens e mulheres. Então, nesse sentido que ele foi utilizado aqui. Olha aí, ó. O outro adjetivo que se repete é devido, que significa o que toca alguém por direito de obrigação. A intenção é evidenciar que apenas, apesar de praticarem o mesmo esporte, as mulheres não recebem a remuneração justa, ou seja, que lhes é de direito, né? Não há essa obrigação de pensar isso hoje, né? Ponham em prática, inclusive vocês, né? Valorizem o esporte feminino, tal qual valorizam o esporte masculino. Segunda questão. Releia o trecho a seguir, extraído da primeira notícia, e responda as questões. Com este gol, Marta se tornou a primeira atleta da história, entre homens e mulheres, a marcar em 5 edições de Copa do Mundo. Além disso, está empatada com o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro de torneio de todos os tempos. Cada um tem 16 gols. 16 gols, certo? No entanto, quando foi questionada sobre a dupla conquista pessoal, ela minimizou e mostrou a chuteira, né? Isso é uma igualdade de todas nós, de todas as mulheres. Eu não gosto de falar, só gosto de mostrar, disse apontando novamente para o calçado. Qual foi a dupla conquista alcançada por Marta, né? Dentro dessa perspectiva aí de que nós estamos falando, né? Em 5 edições de Copa do Mundo, ela se tornou a maior artilheira de todos os tempos, né? Então essa é uma conquista enorme para qualquer pessoa, né? E duplamente porque ela foi a primeira mulher, né, a conseguir isso, certo? A letra B, vamos lá. Explique o significado do verbo minimizar, também presente no texto. Por que Marta haveria minimizado os próprios feitos? Seria diminuir, né? Abaixar, minimizar, nesse sentido. Tornar um pouco menos importante. Para Marta, seus feitos pessoais valem menos do que a realização coletiva, que ela atribui a todas as mulheres. Legal, interessante. E por último, terceira questão. Para evitar repetições, usam-se palavras e expressões que estabelecem relações com termos anteriormente explicitados. Isso possibilita a coesão e a coerência de um texto. Localize no primeiro texto termos referentes a Marta e a chuteira, né? Teria que voltar lá. A camisa 10 do Brasil e ela fazem referência à pessoa Marta. E chuteira, né? O calçado preto, o calçado, faz referência à chuteira. Então, a fim de não repetir tanto as mesmas palavras dentro do texto. Certinho? Quarta questão. Na segunda notícia, emprega-se a expressão ela chegou lá. Localize-a e explique considerando o contexto que foi utilizado, né? Então, vamos lá pensar isso, né? A expressão é evidenciada que Viviane
uma das entrevistadoras da notícia conseguiu conquistar um cargo de liderança. Portanto, segundo dados do IBGE, ela faz parte da pequena porcentagem de mulheres que ocupam menos da metade dos postos de diretores e gerentes do mercado de trabalho. Então, chegou lá no sentido de ascender profissionalmente, ascender socialmente, dentre uma fatia de mulheres, né, que pouco conseguiram reivindicar esses direitos, né? Ela foi uma das poucas que conseguiu atingir esse objetivo, dentro de tantas mulheres que passam por esse tipo de dificuldade. Certinho? O gênero em foco. Primeira questão. Quais são os principais fatos apresentados nas duas notícias que você leu na íntegra, né? Os principais fatos, né? Quais são as principais verdades, né? Os principais temas. Primeira notícia, né? Marta usa um símbolo de igualdade de gênero de sua chuteira durante o jogo da Copa do Mundo. E a segunda, que IBGE divulga dados sobre desigualdade salarial entre mulheres e homens. Certo? E a segunda. Nessas notícias, os jornalistas não se limitaram a divulgar os acontecimentos principais. De que forma esses profissionais complementaram os respectivos fatos, né? Como complementar tais informações, né? Na primeira notícia, eles apresentaram a informação da campanha Go Equal, né? A qual marca fez referência com o seu gesto. Então, o símbolo que está lá na chuteira foi a partir dessa campanha da Go Equal. Então, eles trouxeram informação a mais para agregar, para atribuir mais informação, né, à notícia que estava sendo vinculada. No caso da notícia 2, eles apresentam dados, né, do IBGE, que são intercalados com vivências, experiências de outras mulheres, né, que estão falando, de pesquisadores, né, e da Viviane, que era a presidente de recursos humanos de certa empresa. Então, eles apresentam as falas a fim de dar uma veracidade ao texto que está sendo posto ali. Terceira questão. Considere a notícia intitulada Mulheres entre 25 e 49 anos ganham 20,5% a menos do que homens, diz IBGE. Letra A. De que forma o título busca chamar a atenção do leitor, né? Ganham menos, né? Ganham menos que homens. Então é exatamente isso, propondo esse paradoxo, né? Essa polarização dos gêneros, né? Masculino e feminino, mulheres e homens, né? De dois lados, a partir disso, né? A diferença entre esse salário entre os dois, né? A alta porcentagem salarial entre homens e mulheres. Isso surpreende, né? Dá uma chocada no leitor. Além disso, na letra B, né? Como o título busca ressaltar a credibilidade da notícia IBGE, né? Diz IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então a gente tem assim um dado de um instituto consagrado que faz pesquisas nessa área, né? Então tem uma importância grande para as pessoas, certo? Se eu não me engano, eu vou parar por aqui. Eu vou fazer essa correção da página 14 e aí a gente finaliza, né? Até a parte que nós combinamos que eu faria a correção, certo? Que até a página 15. Então vamos lá. Quarta questão. A segunda notícia traz uma linha fina, trecho destacado entre o título e o primeiro parágrafo da notícia. Qual é a função desse recurso? A linha fina é apresentar basicamente, rapidamente, um pouco sobre do que vai tratar esse texto, né? Então vamos lá, dar uma olhada aqui qual é essa linha fina. Ampliar as informações apressadas no título, dando destaque ao que pode deixar o leitor ainda mais interessado, né? Curioso para conhecer essa notícia, certo? E vamos lá, quinta questão. A primeira parte de uma notícia é chamada de lead, aquele primeiro parágrafo. E em geral se concentra no primeiro parágrafo, né? Escolha a opção de que melhor caracteriza o lead das notícias apresentadas. Um conjunto de informações polêmicas, buscando atrair a atenção dos leitores. Não, polêmicas não é. Uma notícia não tem esse objetivo. Um breve resumo do fato noticiado, indicando quando, onde e como ocorreu. Certíssimo essa alternativa, né? Quando, onde e como ocorreu são as perguntas respondidas lá no lead. Uma proposta de reflexão explorando o impacto que aquela notícia terá na sociedade. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas a segunda é a mais correta de todas. Então, podem marcar a segunda. Sexta questão. Releia o seguinte trecho da segunda notícia. Uma pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira, dia 8, né, concluiu que no Brasil, quanto mais as mulheres estudam, maior fica a desvantagem salarial delas para homens com a mesma formação.
A notícia traz vários dados sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Em sua opinião, por que foi escolhida essa informação para abrir o texto, né? Porque o que vocês acham, né? Então vamos pensar no sentido de... Eu gostaria que vocês respondessem sozinhos essa questão, mas que pensassem, né, no sentido de ressaltar, de valorizar essa informação de que há uma desigualdade salarial muito grande entre homens e mulheres. Mesmo que ocupem as mesmas funções, tenham os mesmos cargos e tenham o mesmo nível de escolaridade, essa diferença salarial ainda existe. Certo? 7ª questão. Releia o último parágrafo da segunda notícia e responda as questões. Né? Espero que, na próxima pesquisa do IBGE, tenha dados de mais mulheres como eu que estejam em posições de chefias, que tenham times e que consigam cada vez mais levar para o seu trabalho, para o ambiente de trabalho, como a vida pode ser mais leve, como a vida pode ser mais feminina, disse Viviane Viana, gerente de merchandising. Como a notícia se encerra? Com desejo, né? Uma certa apelação. Olha, a citação de uma fala da entrevistada, da Viviane. Um desejo da Viviane, né? Em sua opinião, qual é a intenção do autor do texto ao concluir dessa forma? Né? Por que ele concluiu dessa forma? É perceber que há o exemplo concreto, né? Que há a fala de uma mulher que realmente está interessada em lutar pelas questões femininas, né? E deixar aqui a sua marca feminina e de apelar para as pessoas que mudem seu comportamento, que visem de forma diferente e de sensibilizar também quem está lendo, né? Letra C. A entrevistada afirma que a vida pode ser mais leve, mais feminina. Considerando essa fala, depreenda a visão da feminilidade defendida pela gerente e discuta com os colegas a respeito dessa opinião, né? Isso aí vai ficar para vocês refletirem um pouco sobre isso. 8ª questão e última, né? Nas notícias lidas, não se encontram opiniões explícitas da parte dos autores. Por que isso acontece, né? Por que aparece isso, né? Porque a notícia, olha só, ela apresenta imparcialidade. Certinho? Então, por isso que não aparece a opinião dos autores. A sua opinião, ela é expressa, né, por meio da fala dos entrevistados, das pessoas que participaram da construção dessa notícia, né? A letra B. Pode-se dizer que, excluindo as opiniões dos autores, a notícia se torna absolutamente neutra, justifique recorrendo a elementos das notícias lidas. Não se tornam neutras, né, gente? Sempre há uma parcialidade nisso, na opinião das pessoas que estão colocadas ali, né? Qualquer tema apresenta uma parcialidade, então não há esse neutro total, né? Essa imparcialidade total. Alguém está defendendo algum ponto de vista. Nenhum tipo de informação é neutra, nenhum tipo. Ela carrega uma história, ela carrega um contexto por detrás disso. Certo, meninos? Então, era isso a nossa correção de hoje, e aí a gente se encontra na nossa aula. Tchau, tchau!